Bom dia mais uma vez, pessoal. Tudo bem? Gente, chegamos à parte 2 do nosso vídeo, então, de ligação covalente, né? Vocês repararam que é bastante conceito, bastante conteúdo, tanto que eu dividi em 2 vídeos para dar uma tranquilizada aí. E só situando, né? Livro 1B, unidade 3, frente B, página 53, a gente está continuando aí. Lembrando que a gente já falou, então, da ligação covalente simples, da covalente dupla, da covalente tripla. Vimos como montar uma molécula, aquela ideia do passo a passo, colocar o átomo que precisa de maior número de ligações como o átomo central, colocar os outros átomos ao redor dele. Vimos também como montar uma molécula com 3 elementos. E nessa segunda parte do nosso conteúdo, a gente vai ver outras formas de ligação, ou uma outra forma de ligação. Vamos ver como montar um tipo de molécula específico, que são os oxiácidos, ou os ácidos oxigenados. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte das exceções ao octeto. Nós vamos ver que tem algumas moléculas que fazem ligações químicas e se estabilizam sem que todos os elementos atinjam a teoria do octeto. Então, bora lá. A primeira das ligações diferentes é a chamada ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. Nesse tipo de ligação, ao invés de o par de elétrons da ligação vir um elétron de cada elemento, os 2 elétrons vêm de um único elemento. Na prática, essa ligação ocorre quando eu tenho um átomo que já está estabilizado e ele compartilha um par de elétrons com outro elemento. Isso aqui aconteceu na nossa questão 2 na aula passada. Lembra lá que nós tínhamos um exemplo que eram 3 bolinhas que eu falei para vocês que era o ozônio, que era o O3. Quando eu penso no ozônio, o ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio apresenta 6 elétrons. Então, vou fazer aqui o ozônio para a gente tentar entender essa ligação dativa. Olha só. Um oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios. Vamos pôr os seus elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar o sexto aqui embaixo, depois vocês vão entender o porquê. E eu vou compartilhar. 1, 2. Reparem que agora eu montei a molécula de gás oxigênio, o O2. Os 2 átomos de oxigênio apresentam 8 elétrons. Só que eu tenho outro átomo de oxigênio aqui, ó, perdido sozinho. Como é que eu estabilizo ele? Quando um átomo já estabilizado, no caso, esse cara aqui, tá? Pega um par de elétrons dele e compartilha com um elemento ao lado. Então agora, olha só, eu circulo os 2 elétrons. Peraí, vamos fazer isso mais bonitinho. Eu circulo aqui, ó, os 2 elétrons do meu átomo, que já estava estável, e compartilho ele. Alguns talvez estejam pensando assim, professor, mas tu fez uma seta. Seta representava a transferência. Quando eu circulo os 2 elétrons, eu estou falando que é uma ligação covalente. Tanto que eu vou representar o meu átomo a minha molécula, perdão, de ozônio desta maneira aqui, ó. O, 1, 2, O, O. A setinha representa a ligação coordenada. Ou eu poderia simplesmente ter feito assim, ó. O, dupla, O, simples, O. A ligação coordenada também pode ser representada simplesmente por um traço. Afinal, são 2 elétrons, é um compartilhamento. Do ponto de vista lógico, eu tenho que pensar que eu preciso que elementos apresentem elétrons não ligantes, e por isso que eu frisei o não ligante com vocês na aula passada, para poder fazer a dativa. Vamos apagar isso aqui e dar uma olhadinha, então, em como é que ficaria essa lógica da dativa. Eu posso dizer que a dativa ela é indicada pela seta ou pelo traço, como eu acabei de mostrar, mas eu também posso dizer que algumas famílias fazem ligações dativas. Por exemplo, o grupo 14, a família do carbono, ela não realiza, ou ele, né, não realiza ligação dativa. Já no grupo 15, como eles têm 5 elétrons na camada de valência, precisam de 3 ligações covalentes normais, ele vai poder fazer no máximo uma ligação dativa. Cuidado, olha só,
no máximo uma dativa. Não significa que todas as vezes o elemento do grupo 15 estará fazendo dativa. Elementos do grupo 16 podem realizar até 2 ligações dativas. Lembra? Eles têm 6 elétrons. Ao fazer as suas 2 ligações covalentes normais, chegam a 8, podendo fazer 2 dativas. Elementos do grupo 17 podem fazer até 3 ligações dativas. Só para a gente ver esses exemplos, eu vou fazer com vocês a molécula de HClO3 ou HClO4, melhor ainda. A gente faz as 3 dativas. Tá? Para você ver aí um caso com mais ligações dativas. Vamos fazer aqui, ó. HClO4. HClO4. Então, cloro, 7 elétrons. Eu tenho 4 oxigênios, eu vou circundar o meu átomo central com oxigênio, e o hidrogênio eu coloco por fora. Colocando os elétrons dos oxigênios aqui. Estão percebendo que eu já estou colocando em posições adequadas. Isso vocês vão aprendendo com o tempo. Tá? Treinando ligação covalente, vocês aprendem a colocar nessas posições. E usando, claro, aquela dica do vídeo anterior sobre a melhor forma de colocar os elétrons. Agora, começo de fora para dentro, olha só. O hidrogênio está com 2, está estável. O oxigênio está com 8, está estável. O cloro está com 8, está estável. Só que eu tenho mais 3 átomos de oxigênio, que devem estar ligados ao átomo de cloro. Então, 1, 2, 3 dativas. E isso é o máximo de ligação coordenada que é possível fazer. Poderíamos representar o ácido em questão aqui, que é o perclórico, desta maneira, ó. Hidrogênio, oxigênio, cloro, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ou, nossa, parece uma linguinha isso aqui, vamos ajeitar isso aqui. Ajeitando ali, ó. Setinha, né? E oxigênio. Ou simplesmente poderíamos ter posto da seguinte maneira: hidrogênio, oxigênio, cloro, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Tá? Então, lembra que você pode representar com a seta ou somente com um risquinho. Beleza? Só quis mostrar um caso com mais ligações covalentes coordenadas para que vocês vejam que não tem grandes mistérios. Olha outros exemplos aqui. O O3 a gente já fez, eu usei no slide anterior. O SO2. O enxofre e o oxigênio são do mesmo grupo. São do grupo 16. Tá aqui, ó. Então, os dois fazem 2 ligações covalentes normais e podem fazer até 2 dativas. Quem é que eu vou pôr como átomo central? Quando os dois elementos são da mesma família, eu coloco como átomo central aquele que está em menor quantidade. Portanto, enxofre com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Vou inicialmente colocar assim, 6. E oxigênios. 1 com os seus 6 elétrons. Tá? E o meu segundo oxigênio. 3, 4, 5, 6 elétrons. Difícil fazer essas bolinhas ao redor aqui. Aí, ó. Melhor, né? Só para não ficar parecendo que tem mais do que realmente tem. Tá aí. Então agora eu tenho os meus 6 elétrons. Repara que eu vou mexer na posição de um elétron. Olha só. Vou tirar esse elétron aqui de baixo. E vou jogar ele. Só refazer isso aqui. Para cá, ó. Tá? Aí. Agora eu vou fazer lá o meu compartilhamento. Para o meu compartilhamento. 1, 2. Estabilizei o oxigênio e o enxofre. Preciso estabilizar o outro oxigênio. Faço uma ligação ativa. Então, nosso composto seria
O, enxofre da ativa O. Reparem que esse enxofre do meio, ele tem um par de elétron livre. Então eu posso pôr mais um oxigênio e eu faço o trióxido de enxofre, que ficaria como? O, enxofre, da ativa oxigênio, da ativa oxigênio. Uma coisa bem importante, galera, é todas as moléculas que estão sendo feitas aqui, lembrando, nós estamos fazendo os compartilhamentos. Nós não estamos preocupados nesse momento com a geometria das moléculas. Vocês vão perceber, o próprio livro de vocês mostra molécula de água, mostrou na questão anterior lá, como se fosse uma molécula linear. Molécula de ozônio vai vir como se fosse linear. Na realidade, nós vamos ainda aprender como definir a forma espacial dessas moléculas. Não é o objetivo agora. Por isso que elas aparecem fora de geometria. Vocês viram que eu mostrei o exemplo do HClO4? Mas isso é um ácido, gente, um oxiácido. Para todas as moléculas que tiverem esse perfil, H, uma certa quantidade, um elemento, O, outra quantidade aqui, a ideia que vocês têm é esses 4 passos aqui para montar as nossas moléculas. Então vamos montar 2 exemplos. Primeiro deles, H2CO3. Vamos ver. O elemento E é o átomo central. Bom, é o carbono. Carbono é o meu átomo central. 4 elétrons, vou pôr os 4 elétrons dele aí. 1 elétron, 2, 3, 4. Circunde ele com oxigênios. Opa, ao redor dele eu vou pôr os oxigênios, eu tenho 3. Vou tentar deixar da maneira que eu achar melhor. O mais afastado possível, mais simétrico. Então, olha só. 1 oxigênio aqui. 2 oxigênios. 3 oxigênios. Coloque os hidrogênios por fora. Bom. 1, 2. Monte as ligações de fora para dentro. Vamos só colocar os elétrons, né? O hidrogênio tinha 1. O oxigênio tinha 6. Então, vou colocar os 6 elétrons dele aqui. Ó. 4, 5, 6. Os outros oxigênios também têm 6, né? Então, vamos pôr eles aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 aqui. Dessa vez eu não me preocupei com os elétrons, eu coloquei eles igual a recomendação para vocês na primeira aula. Vamos ver se a gente não vai ter que mexer nisso aqui. E agora eu vou pegar minha caneta aqui para fazer os compartilhamentos. Trocando a nossa cor, vamos lá. Comece de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque o hidrogênio é o que menos faz ligação. Então, quando você faz isso aqui, ó, você já estabilizou o hidrogênio. Então, aqui eu já tenho os hidrogênios estabilizados. Esses oxigênios que já estão ligados ao hidrogênio já fizeram, cada um deles, uma ligação. Lembrando que o oxigênio faz 2, eu vou montar a segunda. Então, tá aqui, ó. 1, 2. E agora eu preciso, então, fazer o carbono chegar a 8 e o outro oxigênio. Espera aí, carbono faz 4 ligações, só fez 2. Oxigênio faz 2? Eu vou montar aqui, ó. Ah, professor, não ficou bonitinho, não ficou simétrico, nada. Gente, quando você está fazendo o compartilhamento, não tem obrigação de ficar tudo bem bonitinho, de ficar tudo bem simétrico. Até porque o Lewis, ele fala que o que interessa é que você consiga visualizar os seus elétrons. Visualizei os compartilhamentos, vou passar isso para a fórmula estrutural plana. Então, hidrogênio ligado a oxigênio, ligado a carbono, ligado a oxigênio, ligado a hidrogênio, uma dupla ligação com o oxigênio. Cuidem, por favor, do seguinte, não pode escrever H2O2 ligado a carbono. Não pode ser preguiçoso. Tem que fazer todas as ligações que aparecem na molécula representadas aqui.
beleza? Então, o exemplo do ácido carbônico está aí. Vamos limpar o quadro e fazer juntos aí o exemplo do ácido sulfúrico agora. H2SO4. Opa, me empolguei aqui. SO4. Enxofre é o átomo central, 6 elétrons. Circulo ele, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Circulo ele com oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 4 oxigênios, né? E aí os hidrogênios por fora. 1, 2. E agora a gente faz o compartilhamento. De fora para dentro. Agora aconteceu o seguinte. Hidrogênios estão estáveis, oxigênio está estável. Só que para o enxofre, também já está estável. Se vocês olharem, o enxofre também já está, nesse caso, com os seus 8 elétrons. Só que ele precisa estabilizar o oxigênio. Então, o que eu faço? Ligação covalente coordenada. Olha só. E nesse momento, eu vou dizer que agora está tudo estabilizado. Montando isso aqui da forma plana bonitinha, hidrogênio está ligado ao oxigênio, está ligado ao enxofre, outro oxigênio, hidrogênio. Covalente coordenada, covalente coordenada. Pode aparecer assim, ou lembra, né, que pode aparecer simplesmente dessa outra maneira. Se vocês seguirem esses 4 passos, é bem tranquilo montar moléculas complexas como os ácidos. Vamos apagar aqui. Então, deixei mais 2 no caso, que o sulfúrico eu fiz com vocês, tá? Exemplos aí para vocês montarem, dando só a resposta da fórmula final. Para vocês. Vai ficar assim. O sulfúrico a gente acabou de fazer. E o fosfórico ficará desta maneira aqui, ó. O ácido fosfórico, gente, ele é um ácido bem importante porque os ácidos de fósforo, com um único fósforo, eles sempre vão ter essa ligação covalente coordenada. Então, se fosse H3PO3, por exemplo, a gente tiraria não um oxigênio que está sozinho, e sim, por exemplo, um dos oxigênios que está ligado ao hidrogênio. Então, ele acaba tendo essa importância aí. Ele é um triácido, tá? Exceção ao octeto. Teoricamente, nós falamos que os átomos sempre ficam estáveis quando chegam a 8 elétrons, ou 2 no caso do hidrogênio e do hélio. Alguns outros elementos atingem o octeto com o que nós chamamos de contração da camada de valência. Atingem a estabilidade, perdão, não o octeto. O que significa isso? Isso significa que eles vão ficar estáveis com menos do que os 8 elétrons. Por exemplo, elementos que são comuns de fazerem isso estão aqui, ó. Seriam o berílio, o boro e o alumínio. Eu trouxe para vocês o berílio e o boro, tá? O caso do BeSL2 e do BF3. O berílio, talvez você esteja olhando e pensando assim, professor, mas ele está lá na família 2, ele é um metal. Como assim ligação covalente? O átomo de berílio, quando ligado ao cloro, ele acaba fazendo ligação covalente. Isso é uma exceção dentro das ligações, tá? A química, infelizmente, tem algumas exceções. Então, se o berílio está localizado na família 2, ele apresenta 2 elétrons. E eu vou colocar esses 2 elétrons aqui, ó. Berílio, 2 elétrons. Os átomos de cloro apresentam 7 elétrons. Feito aí, agora eu penso em fazer então um compartilhamento entre esses elementos. Compartilho normalmente, tá? Vou montar a minha molécula na sua forma plana, cloro, berílio, cloro. O que está acontecendo aqui? Reparem quantos elétrons o berílio tem
nesse momento. Percebam que o berílio ficou estável com apenas 4 elétrons. Por isso, contração da camada de valência. Ele fica estável com menos do que 8 elétrons. Olha o boro no BF3. O boro é do grupo 13 da tabela periódica. Significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, átomo de boro, 1, 2, 3 elétrons. Flúor é halogênio, tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço os compartilhamentos. Mesma ideia, ó. 1, 2, 3. BF3 está estabilizado. Eu tenho boro, flúor, flúor, flúor. De novo, está tudo fora de geometria. E aí, quantos elétrons o meu átomo de boro tem nesse composto? Se vocês olharem, eu vou ter aqui 6 elétrons. Quando nós falamos de contração de camada de valência, é comum que o berílio se estabilize, portanto, com 4 elétrons e é comum que o boro e o alumínio se estabilizem, nesses casos, com apenas 6 elétrons. Só lembrando, tá, gente? Quando fizerem ligação covalente. No caso do alumínio aqui, ó, é no composto AlCl3. Tá? Para outros compostos, valem o octeto normal. Essas são as exceções. Além da exceção por contração, eu também tenho a exceção, ó, até deixei aqui embaixo, ó. Agora está na geometria correta a figurinha. Além da exceção por contração, eu tenho a exceção por expansão. No caso da expansão, nós temos bons representantes como sendo o enxofre, o fósforo e o xenônio. Ô, professor, um gás nobre? Sim, um gás nobre que, em condição específica, pode sim fazer uma ligação química. Como é que vai ficar isso? 3 exemplos: PCl5, XeF2 e SF6. Pentacloreto de fósforo, difluoreto de xenônio e hexafluoreto de enxofre. Vamos montar. Fósforo tem 5 elétrons. Vou botar ele aqui, ó. Fósforo, 5 elétrons. 1, 2. E vai ter que ficar bonitinho. Aqui, ó. Fósforo com seus 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que fazer o elétron maior, tem jeito. Ligado com 5 cloros. Então, vamos pôr 5 cloros ao redor. 1, 2, 3, 4, 5 cloros. Cada cloro, lembrando, tem 7 elétrons, né? Olha só. 1. Fazer assim. Fazer os elétrons do cloro quadradinhos, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu faço os compartilhamentos. Montando os meus compartilhamentos, eu tenho aí, olha só, um compartilhamento, 2, 3, 4, 5 compartilhamentos. Cara, 5 compartilhamentos me dá que esse fósforo está estável com 10 elétrons. Então eu consigo perceber que é possível que ele expanda sua camada de valência para comportar 10 elétrons. Xenônio já é gás nobre. Já tem os seus 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que o nome gás nobre antigamente é porque se achava que ele não fazia ligação. Hoje nós sabemos que os gases nobres podem fazer ligação química em condições específicas. Este é um caso. Montando a ligação aqui com 2 átomos de flúor. Flúor, flúor.
Vamos usar a mesma lógica. Elétrons do flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo o compartilhamento aqui, ó. O que aconteceu? O meu xenônio também foi estabilizado com 10 elétrons. Ah, professor, então é sempre 10? Não, não é sempre 10. Existe xenônio F2, mas também existe xenônio F4, também existe xenônio F6. Então, cuidado, não é sempre 10, tá? Também existem essas outras duas moléculas. E no hexafluoreto de enxofre, vou fazer bonitinho os elétrons dele aqui, porque esse vai ficar bem grande. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por os flúores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de flúor. Vamos usar a nossa técnica ali para otimizar os elétrons. 1, 2, opa, deixa eu trocar a cor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma lógica aqui, ó. Coloquei todos os elétrons. Agora eu vou fazer os compartilhamentos. Fazendo os nossos compartilhamentos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo ligado. Só que agora olhem para o enxofre, gente. Ele está com 12 elétrons na camada de valência. Então eu tenho expansões com 10 e eu tenho expansões com 12. Então não é fixo, pode ter expansões com maior ou menor número de elétrons. Tranquilo? Vou apagar aqui. Tá? Vamos limpar a tela aí. Limpando a tela. Aqui vocês têm as moléculas, tá? Representadas nas suas geometrias corretas. Olhem para o hexafluoreto de enxofre e vejam quantos pares de elétrons não ligantes ele tem. Depois tentem determinar nos outros. Reparem que eu sempre posso determinar o par de elétron não ligante, quantos elétrons não ligantes eu tenho. Essas são as duas exceções ao octeto mais importantes. Mas nós também temos um terceiro caso, que é quando a molécula tem um número ímpar de elétrons. Essas moléculas elas são conhecidas como radicais livres. São extremamente reativos, tá? São aqueles responsáveis, por exemplo, pelo envelhecimento. São moléculas que, assim que possível, vão se ligar a outros compostos para estabilizar-se de maneira mais correta. Então nós temos dois exemplos importantes: monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio, ou N2O. Levando isso aqui em conta, nós vamos ter essas duas representações. Nesse caso, a gente não vou nem ficar definindo muito com vocês, tá? Só reparem que o nitrogênio na primeira molécula está estável com 7 elétrons e que na segunda molécula ele também está apresentando 7 elétrons. Tranquilo? Assim como você tem casos aqui aonde isso acaba acontecendo. Tá? Radical livre, reativo, ponto, não precisa se preocupar, não tem grandes estresses. Tarefa para vocês, lá para a gente conferir na sexta. Vocês têm aí de A até T moléculas para montar. Aqui está tudo misturado, gente. Tem ligação covalente simples, tem covalente dupla, pode ter ligação tripla, tem casos que tem que fazer dativa, tem casos que não tem que fazer dativa ou coordenada, tá? O que tem pouco aqui, vocês não têm nesses exemplos aqui as exceções ao octeto, tá? Não tem nada, e não tem então que se preocupar com ímpar, contração, expansão, até a letra T. Na letra T vocês têm um caso de contração de camada de valência, tá? Então esse caso aqui é um pouquinho diferente, você viu agora que monta do mesmo jeito. Para finalizar, quais são as características dos compostos moleculares?
Aqui, ó, eu coloquei um desenho que representa as moléculas. Então, os formatos possíveis aí das moléculas, tá? Desde a octaédrica, trigonal plana, piramidal, a linear, a tetraédrica, a bipirâmide, tá? Modo gangorra. Então, várias geometrias que a gente ainda vai estudar. Os compostos covalentes ou moleculares, eles podem ser obtidos sólidos, líquidos ou gasosos. Isso vai depender do tamanho da molécula. Eles não são bons condutores de corrente elétrica. Porém, ácidos e a amônia, quando colocados em água, eles sofrem um processo conhecido como ionização. E aí eles formam soluções ditas eletrolíticas, que são soluções condutoras de eletricidade. Então, embora a amônia e os ácidos sejam compostos covalentes, eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa. E normalmente os compostos covalentes eles apresentam baixos valores de temperatura de fusão e de ebulição. De novo, isso aqui está relacionado ao tamanho da molécula. Se eu falar de uma molécula como o açúcar, C6H12O6, eu tenho uma temperatura baixa. Agora, se eu pegar uma macromolécula, como uma proteína, essa temperatura vai ser um pouco maior. Então, nos compostos moleculares, nós temos uma imensidão de componentes que acabam tendo características bem mais diversas e bem menos limitadas. Mas esses três tópicos aqui são bastante importantes, tá? Então, reconheçam essas três características. Questão 12, para a gente julgar aí. Gases nobres não se misturam com outros gases. Ao doar ou receber elétrons de outros átomos, um elemento se transforma em um gás nobre. Quanto menor o átomo do gás nobre, maior será o primeiro potencial de ionização. A palavra interagir foi utilizada como sinônimo de reação química. Tarefa para ti, julgar isso aqui como verdadeiro ou falso. E a outra, a 13, também de verdadeiro e falso. Assinale verdadeiro ou falso. O fosfato de sódio, embora seja considerado um composto iônico, possui ligações covalentes no íon fosfato. Fosfato de sódio, gente, é Na3PO4. Metal e ametal, ligação iônica. É um composto iônico. Tem ligação covalente? Tem, porque o fosfato, o PO4, ele vai ser isso aqui, ó. Reparem que é o ácido fosfórico que eu tirei os hidrogênios. Então, tem ligação covalente entre o fósforo e o oxigênio. Nos íons dos ácidos, tá, nós vamos ter sempre aí a ligação covalente presente. Então, a primeira a gente sabe que é verdade. A 2. Compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais elevados do que compostos moleculares. A gente acabou de falar, né? BeF2 não obedece à regra do octeto. Berílio foge à teoria do octeto. Verdade também. As três são verdadeiras. Letra A, o nosso gabarito. Galera, acrescenta aqueles outros 4 exemplos, mais a questão 15 e a 17 para você fazer depois, além da que eu acabei de te pedir aqui. Lembra lá do estudo da lista de ligação covalente. E muito obrigado, um grande abraço, tá? Até a próxima aula aí na sexta-feira. Uma boa semana para todo mundo.